Glória a Deus. Vamos ler a palavra do Senhor no Evangelho de Lucas, capítulo 3. Lucas, capítulo 3, a partir do primeiro versículo. Diz assim: No 15º ano do reinado de Tibério César, quando Pôncio Pilatos era governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe, tetrarca da Itureia e Traconites, e Lisânias, tetrarca de Abilene, Anás e Caifás exerciam o sumo sacerdócio. Foi nesse ano que veio a palavra do Senhor a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a região próxima ao Jordão, pregando um batismo de arrependimento para o perdão dos pecados, como está escrito no livro das palavras de Isaías, o profeta: voz do que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. Todo vale será aterrado, todas as montanhas e colinas niveladas, as estradas tortuosas serão endireitadas, e os caminhos acidentados aplanados, e toda a humanidade verá a salvação de Deus. João dizia às multidões que saíam para serem batizadas por ele: raça de víboras, quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Deem frutos que mostrem o arrependimento, e não comecem a dizer a si mesmos: Abraão é nosso pai, pois eu lhes digo que destas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. O que devemos fazer então? Perguntavam as multidões. João respondia: quem tem 2 túnicas, dê uma a quem não tem nenhuma, e quem tem comida, faça o mesmo. Alguns publicanos também vieram para serem batizados. Eles perguntaram: mestre, o que devemos fazer? Ele respondeu: não cobrem nada além do que lhes foi estipulado. Então alguns soldados lhe perguntaram: e nós, o que devemos fazer? Ele respondeu: não pratiquem extorsão, nem acusem ninguém falsamente. Contentem-se com o seu salário. O povo estava em grande expectativa, questionando em seu coração se acaso João não seria o Cristo. João respondeu a todos: eu os batizo com água, mas virá alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de desamarrar as correias das suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele traz a pá em sua mão, a fim de limpar a sua eira e juntar o trigo em seu celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. E com muitas outras palavras, João exortava o povo e lhe pregava as boas novas. Todavia, quando João repreendeu Herodes, o tetrarca, por causa de Herodias, mulher do próprio irmão de Herodes, e por todas as outras coisas más que ele tinha feito, Herodes acrescentou a todas elas a de colocar João na prisão. Quando todo o povo estava sendo batizado, também Jesus o foi. E enquanto ele estava orando, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba. Então veio do céu uma voz: tu és
o meu filho amado, em ti me agrado. Amém? Vamos orar. Senhor meu Deus, no nome de Jesus, pedimos que o Senhor fale conosco, nos ensine a tua verdade, nos revele a tua palavra, para que possamos experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Repreendemos toda incredulidade, repreendemos toda cegueira espiritual e declaramos, Senhor, que neste lugar o Senhor reina em cada coração, seja estabelecido o teu reino e a tua vontade. Nós repreendemos também toda distração, toda confusão e tudo que tenta nos impedir de ouvir a voz do Senhor, ó Pai. Nós nos submetemos à tua vontade, nos entregamos diante das tuas mãos, no nome de Jesus Cristo, para a tua glória. Amém. Graças a Deus, glória a Deus. Estamos experimentando um mover de Deus através de batismos, e esse texto do Evangelho de Lucas, onde o médico amado, escritor, inspirado pelo Espírito Santo deste Evangelho que leva o seu nome, ele dá exatamente o ano, o local, a data, era o 15º ano do reinado do imperador Tibério César, era o ano em que Anás e Caifás eram sacerdotes em Jerusalém, e nesse ano veio a palavra do Senhor a João Batista, e Israel experimentou um avivamento batismal. Era uma quebra de paradigmas em relação a batismos, e a Bíblia diz nesse texto que acabamos de ler, que todo o povo vinha para ser batizado. Até Jesus, nessa ocasião, veio ao Rio Jordão até o profeta João Batista, que leva esse nome de Batista por causa do batismo, que ele batizava todas as pessoas, e até Jesus foi lá, e quando Jesus estava entrando na água, e o profeta João Batista viu que era Jesus, viu a glória de Deus, sabia que ele era o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, João Batista começou a dizer: eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim. Mas Jesus respondeu: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então, para cumprir a justiça de Deus, para nos dar o exemplo do caminho de uma vida cristã, para mostrar qual é o começo de uma nova vida cristã, uma vida com Deus, Jesus foi batizado. E quando Jesus foi batizado, sinais de Deus aconteceram, milagres aconteceram, o céu se abriu, o Espírito Santo desceu sobre Jesus e o encheu de glória, e o Pai falou lá do céu: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Então Israel estava experimentando um avivamento através do batismo, e era uma quebra de paradigmas, de tradição, porque os judeus praticavam o batismo nas águas, sim, mas eles batizavam só os estrangeiros, os gentios, quando se convertiam ao judaísmo. Judeus não eram batizados, os judeus eram circuncidados, faziam parte da sua religião e batizavam os estrangeiros quando chegavam ao judaísmo, mas João Batista não. João Batista batizava todo mundo. João Batista veio como a voz do que clama no deserto, preparando o caminho do Senhor Jesus, pregando arrependimento, e todos os que vinham a ele, judeus ou não judeus, eram batizados. Todos, publicanos, que eram considerados terríveis, corruptos, ladrões, vinham até João Batista, se arrependiam e João Batista os batizava. Prostitutas vinham até João Batista arrependidas, eram batizadas.
Todo o povo vinha até o profeta João Batista e se arrependia, e eram batizados. E João Batista era conhecido por sua dura mensagem. Um profeta que dizia coisas como nós acabamos de ler, com muita autoridade. Raça de víboras, quem ensinou vocês a fugir da ira que há de vir? O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada no fogo. João Batista, conhecido por exortar o povo, mas também o versículo 18 nos diz assim: e com muitas outras palavras, João exortava o povo e lhes pregava as boas novas. Diga comigo, João Batista pregava boas novas. Boas novas, ele pregava o evangelho. Evangelho significa boas novas, boas notícias. Más notícias, irmãos, você não precisa fazer quase nada para elas chegarem. Você lê um jornal, você assiste um telejornal, só vem más notícias. Muitas vezes as notícias que chegam até nós diariamente e que vão sobrecarregando, oprimindo, sufocando a humanidade, são más notícias. E como é difícil dizer uma má notícia, como é difícil levar para alguém, e às vezes é por uma obrigação e por uma necessidade, alguém tem que dar essa má notícia, mas que coisa ruim é isso, ter que dar a alguém uma má notícia. Estávamos esta semana na convenção estadual de pastores da nossa igreja, e num determinado momento chegou uma má notícia. Morreu o Israel, filho de um pastor da nossa igreja aqui em Rio Preto. Um moço de 31 anos, médico, dando plantão num hospital. Teve um infarto fulminante, nunca teve nada no coração, não tinha nenhum problema. Caiu morto, infartado no hospital. Seus colegas médicos tentaram reanimá-lo por 1 hora mais ou menos e não conseguiram. Chegou a má notícia para o pai dele. E a má notícia triste se espalhou. E esse pastor que tem ainda sua mãe viva de 91 anos, teve que dar essa notícia triste, essa notícia dura para sua mãe, dizendo: o seu neto Israel está morto. Como é difícil receber uma má notícia, ouvir uma má notícia. Eu conheço pastores, já ouvi testemunhos de pastores conceituados, pastores de repercussão mundial, que dizem que não assistem telejornal, porque não querem se encher de más notícias. Como é terrível, mas eu quero dizer para você que Jesus veio para trazer boas notícias. João Batista também pregava boas novas. Hoje nós estamos aqui para anunciar para você boas novas, porque a palavra de Deus, o evangelho de Jesus Cristo é uma boa notícia, são boas novas de salvação. Estamos aqui para dizer para você que Jesus Cristo veio para morrer na cruz por nós pecadores, e Ele deu a vida para nos salvar, Ele morreu para perdoar os nossos pecados, e Ele venceu a morte. A melhor notícia é que o Salvador, que morreu por nós, ressuscitou e está vivo e é o nosso Salvador. Jesus está vivo. A nossa igreja tem o nome de Evangelho Quadrangular, porque nós anunciamos basicamente, principalmente essas 4 boas notícias a respeito de Jesus. Jesus salva, Jesus batiza com o Espírito Santo, Jesus
cura as enfermidades, e Jesus em breve voltará para nos levar para a eternidade. Temos boas notícias para você. Pode aplaudir o Senhor. Temos boas novas de salvação, boas notícias de esperança para uma humanidade oprimida e sufocada por causa do pecado e de tantos males que se espalham por toda a terra. Mas Jesus é a boa notícia. Jesus é o Salvador, Jesus é aquele que nos oferece o perdão dos nossos pecados. O Evangelho de Cristo é a boa notícia. A Bíblia diz: onde abundou o pecado, Melo, superabundou a graça de Jesus Cristo. É boa notícia. Quem não tem esperança, o Evangelho é uma boa notícia. Creia em Jesus Cristo e sua vida será transformada, e nele você vai ser cheio de esperança, porque Jesus vem para mudar a nossa vida. João Batista então pregava boas novas, multidões vinham até ele e eram batizadas, e era uma revolução, era um avivamento. Jesus foi batizado, e nós temos vivido um tempo em que Deus tem quebrado muitas tradições, muitos paradigmas a respeito do batismo, porque muitas pessoas tinham um tabu, um preconceito, dizendo: para batizar tem que estar preparado. Mas a Bíblia nunca disse isso. A Bíblia diz que para ser batizado precisa crer. Vamos para o que a palavra diz e não para o que a nossa tradição diz. Vamos ver em Atos 2, no livro de Atos, um pouco sobre o que é o batismo. Atos 2, 41, a Bíblia diz assim: os que aceitaram a mensagem, olha só, Atos 2, 41, Pedro pregou, uma multidão estava ouvindo, judeus, gentios, estrangeiros, todo mundo ali ouvindo a mensagem de Pedro. E a Bíblia diz em Atos 2,41, os que aceitaram a mensagem foram batizados. Repita comigo: os que aceitaram a mensagem foram batizados. E ouça bem, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Nós estamos felizes, irmãos, porque mais de 300 pessoas desceram as águas aqui na nossa igreja essa semana, mas lá no dia de Pentecostes foram 3.000 pessoas batizadas. Avivamento, salvação, o Evangelho é para alcançar multidões. Quem cria na mensagem era batizado. Não tinha aquele negócio assim: olha, Pedro fez um apelo, quem quer entregar sua vida para Jesus, vem aqui perto, eu vou orar por vocês, e aí vocês vão voltar para suas casas, e quando estiverem preparados, serão batizados. Não. Aceitar Jesus, crer na mensagem do Evangelho de verdade, é confirmada pelo batismo. É isso que acontecia na igreja primitiva. Pedro pregou e aquelas pessoas ouviram a mensagem pela primeira vez, e os que creram na mensagem foram batizados. Vamos para Atos capítulo 8. Atos 8, versículo 12 e 13. Diz assim: no entanto, quando Filipe lhes pregou as boas novas do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, creram nele e entregaram sua vida para Jesus, mas esperaram para ser batizados. É isso que está escrito aí? Não. Quando Filipe pregou acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo,
creram nele e foram batizados, tanto homens como mulheres. Então quem crê deve ser batizado. Versículo 13, o próprio Simão também creu e foi batizado, e seguia Filipe por toda parte, observando maravilhado os grandes sinais e milagres que eram realizados. Esse Simão era um feiticeiro, ele enganava o povo com artes mágicas, era um mágico, encantador, que iludia o povo de Samaria. Quando Filipe foi até lá e pregou o evangelho, Simão creu e foi batizado. Mas se você continuar lendo o texto, você vai ver que ele não estava perfeito. Pedro chegou até Samaria e esse Simão ofereceu dinheiro para que o Espírito Santo o usasse. E Pedro repreendeu ele severamente, dizendo: você está em fel de amargura e laço de iniquidade, arrependa-se, para você ser salvo, os seus pecados serem perdoados. Então o que isso nos mostra? Não é porque alguém foi batizado que ele é automaticamente perfeito, ou que nós temos que esperar ser perfeitos para ser batizados. Se você for esperar, se eu fosse esperar para ser perfeito para depois batizar, eu não teria sido batizado ainda. Quem aqui já teria sido batizado se precisasse primeiro ser perfeito para depois batizar? Quem já teria sido? Mas é fé, é a graça de Deus. A condição para o batismo é crer nas boas novas de Jesus, é crer que Jesus Cristo deu a vida por nós, e Ele é o nosso Salvador, e Ele faz a obra na nossa vida. Quando eu creio e eu estou disposto a reconhecer que eu sou pecador, e eu preciso dEle, e Ele está fazendo uma obra na minha vida, então essa é a condição do batismo. O versículo 36 nos conta uma história interessante, nesse mesmo capítulo, Atos 8, 36 em diante. Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. O eunuco disse: olhe, aqui há água, que me impede de ser batizado? E veja bem, irmãos, esse homem eunuco não conhecia Jesus. Filipe pregou o evangelho para ele naquele momento, e estavam caminhando numa carruagem, caminho para Gaza. Aí de repente o eunuco olhou e viu e disse: ei, aqui tem água, o que impede que eu seja batizado? O que me impede de começar hoje uma nova vida com Jesus? Vejam a resposta de Filipe, verso 37, disse Filipe: você pode, se crê de todo o coração. Quem é que pode ser batizado? Quem crê de todo o coração em Jesus Cristo. Você pode, se crê de todo o coração. O eunuco respondeu: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Assim deu ordem para parar a carruagem. Então Filipe e o eunuco desceram a água, e Filipe o batizou. Aleluia! Essa é a condição do batismo. Não adianta a gente ficar dizendo assim: eu não estou pronto, não estou preparado. A questão é: creio ou não creio na mensagem? Jesus, quando falou de batismo, em Marcos capítulo 16, ele disse assim, Marcos 16, versículo 15, e disse-lhes: vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Versículo 16, quero que você leia junto comigo aqui, Marcos 16, 16. Vamos juntos.
Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer... Foi isso que Jesus ensinou sobre batismo. Quem crer e for batizado será salvo. Então é uma quebra de paradigmas, e nessa semana Deus tratou muito conosco, nos mostrando de uma maneira muito forte e impactante, que o batismo é o começo da vida cristã. Diga comigo, o batismo é o começo da vida cristã. O batismo não é o fim, o batismo não é o meio, o batismo é o começo. A condição é crer no Evangelho. É pela fé. A desculpa de muitos é dizer: eu não estou pronto. Mas Pedro, certa vez, disse para Jesus: eu estou pronto, Jesus, para ir contigo até a prisão e a morte. Pedro achava que estava pronto. Estou pronto para ir contigo, Jesus. Mas Jesus olhou para ele e falou: Pedro, você não está pronto coisa nenhuma. Hoje mesmo, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Mas Pedro estava dizendo: eu estou pronto. Eu estou pronto. Jesus olhou para ele e falou: você vai me negar 3 vezes. Você não está pronto. Eu não estou pronto. Mas Deus está nos aprontando a cada dia. Deus está trabalhando em nós a cada dia. Deus nos chama para uma vida de fé. O justo viverá pela fé. Quem crê na mensagem, quem crê no Evangelho, este Evangelho é o caminho da salvação, é a boa notícia para o pecador. Venha como está, e Jesus vai transformar a sua vida e vai mudar totalmente a sua história. O velho homem é crucificado, é sepultado no batismo e levanta-se uma nova criatura em Cristo Jesus. Então, irmãos, o batismo é o começo. Se você ainda não é batizado, Jesus te chama para a salvação, para você começar uma nova vida, para você começar uma nova história, crendo nele. Eu quero mostrar algumas fotos para você e contar alguns testemunhos sobre batismo, porque um avivamento batismal e milagres relacionados ao momento do batismo tem acontecido no mundo inteiro. Sinais, como aconteceu no batismo de Jesus, o céu se abrindo, o Espírito Santo vindo sobre ele, a voz poderosa do Pai dizendo: este é o meu Filho amado. Sinais de Deus acontecem no batismo e após o batismo. Não significa que automaticamente então todo mundo que batizar vai receber um milagre na hora. Nós ouvimos aqui na sexta-feira uma família inteira testemunhando um milagre recebido após o batismo. Quem pode testemunhar, você que está aqui e foi batizado essa semana, que Deus abençoou você em alguma coisa após o seu batismo? Levante a mão. Quem foi batizado essa semana e já pode dizer: olha, lá na galeria eu estou vendo mãos levantadas. Quem pode dizer: essa semana, depois do meu batismo, Deus fez algo na minha vida, Deus mudou algo na minha vida? Olha aqui, mas não levanta baixinho assim não, levanta bem alto a mão para a gente ver. Eu não vou chamar você aqui para contar não. Olha quantas mãos levantadas, e lá na galeria, e aqui. Vamos dar glórias e aplaudir o Senhor Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Primeira foto que nós temos desta mulher sorrindo durante o batismo é algo que Deus tem feito de maneira sobrenatural numa igreja nos Estados Unidos, uma igreja que batizou 8.000 pessoas em menos de 2 anos, nos últimos 17 meses. Desde o ano passado, 2018, mais de 8.000 pessoas foram batizadas em uma pequena cidade nos Estados Unidos.
Em 30 anos de ministério, o pastor Todd Smith nunca viu o agir de Deus como nos últimos 17 meses, em sua igreja na pequena cidade de Dawsonville, no estado da Geórgia, Estados Unidos. A Christ Fellowship Church tem testemunhado pessoas curadas de câncer, libertas do alcoolismo e restauradas emocionalmente depois de passar pelas águas batismais. E esta igreja e o pastor têm chamado este mover do Espírito Santo de avivamento batismal. Segundo o pastor, foram realizados mais de 8.000 batismos desde fevereiro de 2018 até agora. A cidade tem uma população de 2.800 habitantes, mas pessoas de todo o país e de 20 países diferentes têm visitado a comunidade, a igreja, para serem tocadas pelo poder sobrenatural de Deus. Não estou falando de dores de cabeça, dores nos dedos ou dores de barriga, diz o pastor. Estamos falando de grandes problemas médicos e emocionais. As pessoas estão entrando na água e Jesus está tocando na água. Eu nunca vi nada parecido com isso em toda a minha vida. O movimento começou em janeiro de 2018, quando o pastor Smith convocou a igreja para um jejum de 21 dias. Nesse período, o pastor teve uma visão, onde o batistério estava cheio de água, com uma faixa de fogo em cima. Então o Senhor falou ao meu espírito, disse o pastor: Todd, eu vou batizar as pessoas com o fogo do Espírito Santo. Ao final do jejum, o pastor conta que a glória de Deus tomou o prédio da igreja, e todos se voltaram a um período de profundo arrependimento e quebrantamento. Então, em abril daquele ano, a igreja começou a batizar as pessoas espontaneamente nos cultos de domingo à noite, e milhares foram alcançadas. Os testemunhos que estão surgindo são de mudança de vida real. A vida das pessoas está sendo salva. Eu nunca vi o poder de Deus como estou vendo neste momento. E as pessoas, assim que seus pés entram na água, o fogo do Senhor começa a tocá-las. Não é um avivamento através do batismo. Eu creio, irmãos, que Deus está trazendo isso para a nossa igreja, para a nossa cidade, um avivamento batismal, para a gente chegar daqui a alguns meses e dizer assim: não foram batizadas 300, foram batizadas 3.000 almas na nossa igreja, na cidade de Rio Preto. Porque Deus é grande, e Ele tem uma grande obra, e Ele tem um grande propósito. A obra dele é grande, a colheita é grande, e Ele está levantando e enviando muitos trabalhadores para a sua colheita. Um outro testemunho que nós temos é deste homem que está batizando. Richard Dadona foi curado de esclerose lateral amiotrófica. A abreviação dessa doença é ELA, ao ser batizado em sua igreja. Richard Dadona desceu as águas batismais em sua igreja em Kentucky, nos Estados Unidos, e emergiu como um homem curado da esclerose lateral amiotrófica. Essa doença ficou conhecida porque é a doença daquele físico Stephen Hawking. Richard tinha 60 anos quando foi diagnosticado com a doença em outubro de 2016. Depois de passar um ano sentindo contrações constantes em todo o corpo. Em janeiro de 2017, Richard se aposentou e começou a usar uma cadeira de rodas para se locomover devido ao impacto da doença nas pernas. Sua esposa, Nancy, tornou-se sua principal cuidadora. Ele não conseguia sentar, nem se vestir, nem tomar banho sozinho. Logo após o diagnóstico, Richard começou a ter uma série de 12 sonhos. Olha como Deus foi tratando e ele foi curado, igreja, preste atenção.
ele começou a ter uma série de 12 sonhos sobre águas que curam. No sonho, cada vez que a pregação terminava, ele se via ao lado de sua esposa, caminhando ao lado de 12 árvores que tinham passagens bíblicas afixadas em pedaços de madeira. No final daquele caminho, ele se deparava com uma cachoeira que enchia uma pequena piscina, e no topo da cachoeira, ele via um homem que olhava para baixo com os braços estendidos. Então ele foi tendo, periodicamente, um sonho, depois outro, totalizando 12 sonhos. A cada novo sonho, Richard conseguia decifrar um versículo bíblico fixado em uma daquelas 12 árvores que conduziam ao caminho da piscina. Ele acordava para escrever o versículo e voltava a dormir. Quando estava na metade dos seus sonhos, o casal procurou o seu pastor, Scott Brown, da igreja em Louisville. Foi quando começamos a ver que havia um tema claro e comum nos sonhos. Um aspecto disso era o batismo na água, comenta o pastor. O versículo do penúltimo sonho era o de Atos 22:16. Atos 22:16, que diz: e agora, que está esperando? Levante-se, seja batizado e lave os seus pecados, invocando o nome dele. Olha que palavra forte. E agora, o que está esperando? Diga para alguém aí do teu lado, e agora, o que você está esperando? Levante-se, seja batizado, lave os seus pecados, invocando o nome de Jesus. Richard nunca havia sido batizado. E é o retrato de muitas pessoas na igreja nos Estados Unidos e atualmente até no Brasil. Muitas pessoas frequentam a igreja, conversam com os pastores, mas não são batizados. Richard frequentava a igreja, mas não era batizado. E aí, o penúltimo sonho que ele teve era esse versículo. No culto batismal, em setembro de 2017, Richard contou o seu testemunho, citando os sonhos e os versículos que os acompanhavam. 2 pastores tiveram que tirá-lo da cadeira de rodas para colocá-lo na piscina. Quando Richard se sentou na piscina do batismo, ele começou a orar para que Deus o curasse. E ele diz: eu sabia que ia ser curado, mas não sabia quando. Eu estava apenas orando para que Deus me curasse naquele momento. Depois de sair da água, Richard conta que começou a sentir um calor nas suas mãos, que estavam encurvadas, e depois em suas pernas. Ele levantou-se, agarrou as mãos dos pastores com uma força que ele não possuía mais, e saiu da piscina sem ajuda. Richard abraçou a esposa, os 2 filhos, as 2 noras, os 3 netos que assistiam o batismo na primeira fileira. Toda a congregação se levantou em lágrimas, aplausos, abraços e expressões de louvor a Deus pela cura instantânea. Isso é o que Deus faz. Esse é o poder de Deus. Alguém que pode passar pelas águas e sair curado, sair liberto, porque é o começo de uma nova vida. E finalizando esse testemunho, em vez de sentar-se na cadeira de rodas que o levou até a igreja, Richard saiu da igreja assim, empurrando a sua cadeira de rodas, e está curado, permanece curado, não tem mais aquela enfermidade, e testemunhou: essa experiência me aproximou da minha esposa e nos aproximou de Deus. Nós sentimos que podemos depender totalmente dele para qualquer coisa.
Aleluia. Pode aplaudir, fica de pé, aplauda o Senhor com alegria, com ousadia, dá um glória a Deus. Pastor, alguém pode perguntar, então, basta eu entrar aqui, eu vou ser curado? Não é assim, mas você pode ser curado na água do batismo. Porque o batismo é o começo de uma nova vida. Não é o fim, é o começo. Tem mais uma foto aí, um testemunho, está na internet, tem vídeo dela no YouTube. Enza Tomazelli foi curada da cegueira durante o seu batismo na praia de Catânia, na Itália, em 2017. Ela tinha um grau severo de pitose palpebral bilateral e estrabismo convergente, não enxergava. No momento em que desceu as águas e foi batizada, quando ela se levantou da água, parou por um instante, começou a olhar para o rosto dos homens que estavam ao seu lado, notando que conseguia enxergar normalmente, Enza levantou suas mãos e glorificou a Deus, porque ela foi curada da cegueira na hora do batismo. Aleluia! Glória a Deus! Levante as suas mãos e comece a glorificar a Deus. Comece a agradecer a Deus pela salvação, pela cura. Comece a agradecer a Deus pelo avivamento que nós estamos vivendo nesses dias, nesta semana. Batismo é o começo de uma nova vida. Você que não é batizado ainda, Deus te chama para começar uma nova vida com Ele. Você que já é batizado, você já começou essa caminhada, Jesus está segurando na tua mão agora e te dizendo: meu filho, minha filha, eu te amo, eu sou contigo, eu te sustento, eu te fortaleço, eu te ajudo e eu estou com você. Vai glorificando o Senhor, vai adorando aquele que nos amou e por sua graça nos salvou, nos chamou, e nós somos salvos, somos perdoados, Jesus. Obrigado, Jesus. Aleluia. Te glorificamos, te agradecemos. Aleluia. Deus, obrigado, Senhor. Meu Deus, aleluia. Vai agradecendo, vai glorificando, Ele te ama. Fui resgatado, me libertou, sublime graça, nasce o sol que salva o pecador. Consegue agora posso ver, perdido e me encontrou. Agora eu posso ver seus olhos de amor, para que eu possa viver sua vida Ele entregou. Aleluia. Obrigado, Jesus. Mesmo com falhas e com fraquezas, o teu tesouro em mim está. Minha vida entrego, serei teu vaso pra o mundo ver o teu poder.
o sol que salva o pecador. Recebe agora, posso ver, perdido e não encontrou. Agora eu posso ver, eu posso ver seus olhos de amor, para que eu possa viver sua vida. Ele entregou. Segure na mão de quem está aí do seu lado e ore por essa pessoa agora. Faça uma oração de ousadia, pedindo para Deus que os olhos dessa pessoa sejam abertos, para que ele possa enxergar a graça, enxergar a salvação em Jesus, enxergar e sentir o amor de Deus. Meu Deus, nós oramos uns pelos outros, pedimos que os olhos sejam abertos, o Senhor toque neste coração, o teu amor seja sentido por essa pessoa. Quebra, Senhor, as desculpas, quebra, Senhor, os argumentos, quebra, Senhor, as barreiras que impedem a salvação desta pessoa, e que a tua graça, infinita graça, alcance estas vidas agora. Abra os olhos do nosso entendimento para crermos na mensagem. Toda cegueira do inimigo seja quebrada, toda mentira do mundo seja aniquilada, e o Senhor venha trazendo salvação nesta noite. Hoje veio salvação nesta casa, hoje veio salvação nesta família, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Aleluia! Aleluia! Sejam salvos, sejam perdoados. Sublime graça, doce o sol que salva o pecador. O alto e segue agora, posso ver, bendito e me encontrou. Sublime graça. Levanta suas mãos, pode levantar suas mãos e adorar a Deus. Jesus veio para salvar. Posso ver, bendito e me encontrou. E agora eu posso ver, eu posso ver seus olhos de amor, para que eu possa viver sua vida. Ele entregou. Agora eu posso ver, eu posso ver seus olhos de amor, para que eu possa viver sua vida. Feche os teus olhos, levante as suas mãos para o Senhor. Diga assim: Senhor Jesus, entra em minha vida, entra em minha casa, muda a minha vida, muda a minha casa. Eu te recebo como Salvador e Senhor da minha vida. Eu não aceito mais a mentira, eu rejeito toda mentira em minha vida.
Eu quero nascer de novo, começar uma nova vida na tua presença. Eu quero somente a verdade em minha vida, a tua verdade, Senhor Jesus. Eu quero que o meu nome seja escrito no livro da vida, porque eu creio na mensagem do Evangelho. Eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Amém. Aleluia. Igreja, Atos 22 diz assim: e agora, o que você está esperando? Levante-se, seja batizado e lave os seus pecados, invocando o nome de Jesus. Você que não é batizado ainda e crê na mensagem do Evangelho e crê nesta graça do Salvador Jesus e quer começar uma nova vida, se você crê na mensagem, saia correndo do seu lugar, venha aqui para o altar, seja batizado, comece uma nova vida, comece uma nova história com Jesus. Quem não é batizado e crê nessa mensagem para ser batizado, vem aqui, eu estou te esperando aqui no altar, enquanto toda a igreja continua louvando a Deus. Aleluia! Sublime graça, doce o sol que salva o pecador. Não fui segue agora, posso ver, perdido e me encontrou. Sublime graça, doce o sol que salva o pecador. Eu fui cego agora, posso ver, perdido e me encontrou. Agora eu posso ver, eu posso ver seus olhos de amor, para que eu possa viver sua vida. Ele entregou. Agora eu posso ver, eu posso ver seus olhos de amor, para que eu possa viver sua vida. Ele entregou. Eu sinto ainda te dizer novamente, e você? E agora, o que você está esperando? O que você está esperando? Tem alguém aí com o coração batendo forte, mas está dizendo, eu não estou preparado, eu não estou. O que você está esperando? Levante-se, saia correndo do seu lugar, seja batizado, seus pecados serão lavados e você vai começar uma nova história com Jesus. Uma nova vida. Jesus veio para nos salvar. Jesus veio para nos dar a vida eterna. Ele é o Salvador. Amém. Aleluia. Glória a Jesus.
Aleluia! Glória a Deus. Tem mais gente chegando ali. Vocês estão vindo? Aleluia! Batismo é o começo. Vem cá, deixa eu só mostrar a tua camiseta para o pessoal. Nós tivemos a fé para fazer 300 camisetas antes da conferência. As camisetas já acabaram. Mas os batismos continuam. Batismos continuam. E vocês que não vão receber essa camiseta hoje, vocês vão receber essa camiseta na sua casa, na casa de paz. Quando for alguém da igreja, um semeador de paz, para fazer uma oração na sua casa, você vai receber a sua camiseta também lá. Amém? Vocês que estão aqui no altar, vocês creem de todo o seu coração em Jesus Cristo, como Filho de Deus, que morreu para te salvar e ressuscitou para te dar a vida eterna? Vocês creem? Estão aqui para começar uma nova vida com Jesus? Amém? Tire o sapato e vamos para o batismo. Glória a Deus! Aleluia! Quero chamar a pastora Débora. Pastora Débora, vem orar. A igreja pode chegar aqui perto. Glória a Deus. A pastora Débora vai fazer uma oração. E vocês podem pôr o sapato ali, ó. Que bonito ficar todos os sapatos aqui. A pastora vai orar. Depois vocês já vão ali para o batismo. Nós vamos celebrando. Quero que você esteja louvando a Deus, porque isso é a graça, é a glória de Deus. É um avivamento batismal. Vocês vão ser libertos, curados. Quando passarem pelas águas, o fogo do Espírito Santo já vai tocar e encher a vida de vocês. Deus, levante as suas mãos. Se você puder, comece a dar graças ao Senhor por estas vidas. Nós te louvamos, Senhor, nós te louvamos. Aqui estão escolhidos do Senhor, aqui estão vidas que entenderam o quanto o Senhor as ama, o quanto elas são preciosas para ti, e estão aqui declarando que confiam no Senhor, confiam na tua obra na cruz, confiam no teu sangue derramado. E eu peço, Senhor, que a tua bênção esteja sobre cada um deles, sobre cada família, sobre cada lar, que o Senhor os abençoe, que o Senhor escreva o nome deles no livro da vida, e que a partir de hoje eles possam ver os céus abertos, e que eles sintam o amor do Senhor, o cuidado do Senhor, e a tua voz dizendo: aqui estão os teus filhos amados, do qual o Senhor tem prazer. Nós te louvamos, Senhor, por estas vidas. Nós te louvamos, Senhor, porque hoje elas decidiram nascer de novo para a tua glória e entregar-se ao Senhor. Nós te exaltamos no nome de Jesus, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, glória a Jesus. Podem se dirigir ali, vocês já vão para o batismo, toda a igreja celebrando o Senhor. Podem vir aqui, olha. Celebre ao Senhor, irmãos, isso é avivamento. Os
meus pés já não tocam a terra. Sinto o vento de Deus em minhas mãos. Agora só sei viver se for na tua dimensão. Envolvido na tua presença, atraído pra te adorar. Você me deu asas, foi pra que eu pudesse te alcançar. Me faz voar, me faz viver, pra te adorar, pra me render. Tem mais de ti, eu quero em mim, tua face eu quero ver. Tua glória me faz voar, oh, oh, oh. Tua glória me faz cantar, oh, oh, oh. Tua glória me faz viver, oh, oh, oh. Tua glória me faz dançar, oh, oh, oh. Os meus pés já não tocam a terra. Sinto o vento de Deus em minhas mãos. Agora eu só sei viver se for na tua dimensão. Envolvido na tua presença, atraído pra te adorar. Você me deu asas, foi pra que eu pudesse te alcançar. Me faz voar, me faz viver, pra te adorar, pra me render. Tem mais de ti, eu quero em mim, tua face eu quero ver. Agora me faz voar, oh, oh, oh. Agora me faz cantar, oh, oh, oh. Agora me faz viver, oh, oh, oh. Agora me faz pular, 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 pular. Agora me faz pular, oh, oh, oh. Agora me faz cantar, oh, oh, oh. Agora me faz viver, oh, oh, oh. Agora me faz pular, oh, oh, oh. Existe um rio onde tudo é bom, uma nascente bem maior que a dor, um oceano sem medo nenhum, maré que sobe, sobe. Existe um rio se movendo em mim, vem transbordando o amor de Deus com toda a força, vindo sobre nós, maré que sobe, sobe. Rompe, rompe, podemos sentir a terra se abrir. Rompe, rompe, podemos sentir a terra se abrir. Nós temos vida no rio, nós temos vida no rio, nós temos vida no rio, nós temos vida no rio.
existe um rio se movendo em mim, vem transbordando o amor de Deus com toda força, vindo sobre nós, maré que sobe, sobe. Rompe, rompe, podemos sentir a terra se abrir. Rompe, rompe, podemos sentir a terra se abrir. Nós temos vida no rio, nós temos vida no rio, nós temos vida no rio, nós temos vida no rio. Pode dar glória a Deus, aleluia. Irmãos, agora aqui já nem estão todos os sapatos aqui tem 19, mas tem sapato para lá. Foram mais de 20 pessoas batizadas agora, para a glória de Jesus, para a glória de Jesus, aleluia. Sabe o que é isso, irmãos? Sabe o que é isso que nós estamos vivendo nessa semana? Com quase 350 pessoas batizadas aqui. É a aceleração de Deus para salvar essa cidade. Porque Jesus está voltando. E Deus quer salvar. Deus não quer que ninguém se perca. E essa é uma obra gloriosa do Senhor. Amém? Dê um forte aplauso para Jesus. Chama a pastora Débora para orar, encerrando o culto. Glória a Deus, aleluia!